Senhor, amo a tua palavra. Glória a Deus nas alturas. Esse é o segredo, amar a palavra de Deus. É o segredo da vitória. Os que amam ao Senhor e amam os seus mandamentos têm vitória garantida por Ele. Assim diz a palavra de Deus na versão Nova Bíblia Viva, Salmo 15. É o Salmo de Davi, né? Davi era um rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Pensa aí que coisa grande. Davi era o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Um homem falho como eu e você. Mas Deus via algo especial em Davi. E Davi perguntou ao Senhor: Senhor, quem poderá viver no seu santuário? Que coisa linda, que pergunta grande. Você fazer essa pergunta ao Senhor, pergunta ao Senhor também, porque esta é uma pergunta que muitos fazem. Quem pode morar com o Senhor no seu santuário? Aí o versículo 2 diz assim: aquele que é honesto e sincero em tudo que faz, que pratica justiça e que de coração fala a verdade. Olha a pergunta desta noite, a palavra, o Salmo 15. Quem pode viver no santuário de Deus? E nós vivemos numa sociedade onde os maus costumes, a corrupção, os maus hábitos, a mentira, o egoísmo, a inveja domina de uma maneira espantosa. Aí, quando eu vejo essa pergunta, quem poderá viver no seu santuário? Aí a resposta diz: aquele que é honesto. Dá para tu que está ouvindo? Tu consegue imaginar essa resposta e fazer agora um parâmetro da tua vida? Aquele que é honesto, aquele que é sincero e aquele que faz as coisas praticando a justiça. E que ele fala a verdade daquilo que o coração está cheio. Ele não diz aquilo para enganar, ele não faz de conta, ele fala aquilo de coração. Quantos fogem desta característica, né? Uma característica daquele que vai viver, que vive no santuário. Esse santuário aqui, eu posso me referir à vida na eternidade, eu posso me referir a fazer uma referência ao lugar de intimidade com Deus, porque para você também estar no lugar de intimidade com Deus, você precisa ter essas características. Ninguém adentra no espaço de comunhão e de intimidade com Deus sem ter estas características. Aí você pode dizer assim, que características são essas? Vamos lá, vamos conhecer. Honesto, sincero, falar a verdade. Aquele que não usa suas palavras para destruir outros, que não tem propósito para prejudicar os seus semelhantes. Aqueles que não repetem boatos e mexericos. Que coisa grande é essa? Que palavra tremenda é essa para a nossa sociedade hoje, que às vezes tá aí as redes sociais cheias de boatos, mexericos, de disse-me-disse, as pessoas querendo destruir as outras, querendo alcançar algum lugar, subindo, usando os outros como escada. Ei, a característica para estar na presença do Senhor, a característica para estar em comunhão com o Senhor, está aqui descrita na palavra. Por isso que só os sábios olham para a palavra de Deus e a têm como os mandamentos e como os preceitos para a sua vida. Os tolos desprezam, assim diz o Salmo 1. Os tolos desprezam a palavra de Deus. Os sábios abraçam a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus preceitos e buscam praticar.
Quem viverá no santuário do Senhor? Que despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado. Você não tem prazer no pecado. Você não tem prazer em compartilhar na roda dos escarnecedores. Você não tem prazer em participar das rodinhas dos pecadores, dos feitos dos pecadores. Mas você tem temor ao Senhor. Mesmo que você sofra até um prejuízo, mas você não se deixa levar pelas coisas que a sociedade está fazendo. Você mantém a sua palavra, você mantém o seu padrão de honestidade, de sinceridade e de fidelidade à palavra de Deus. Não participará do santuário, não tem intimidade, não pode participar da comunhão aquele que empresta o seu dinheiro ao necessitado e cobra juros. Bateu em você aí? Se segure. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E quantos estão aproveitando da necessidade dos carentes, dos necessitados, dos humildes, e suga, é como uma samba, suga, tira até a última, empresta o dinheiro e empresta o dinheiro a juro. Você está descartado do santuário. É a palavra de Deus que diz. Está no santuário do Senhor aquele que se recusa a aceitar o suborno contra uma pessoa inocente. Você não aceita. Você não participa de determinadas coisas. Você não aceita propina. Você não aceita suborno. Isso aqui é para todos. Não é para um grupo, é para todos. É para todos aqueles que se querem chegar ao santuário do Senhor. E se nós formos olhar para uma visão de eternidade, aqueles que querem morar com Cristo. E haja lição para todos nós. Davi, na sua intimidade com Deus, ele se permitia conversar com o Senhor sobre as coisas grandes de Deus e íntima, e que Deus a respondia. Deus responde a mim e você. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma interrogação para fazer ao Senhor? Prove o Senhor, pergunte ao Senhor, fale com o Senhor. Agora, deixe-se ouvir, porque o Senhor responde. Todos nós temos necessidade, todos nós temos curiosidade, nós queremos conhecer Deus, nós queremos saber de Deus. Isso é uma necessidade vital nossa. Neste salmo encontramos resposta que atende à necessidade daqueles que buscam conhecer o Senhor na sua intimidade. Por quê? Porque ele define as características. Ele define as características daquele que pode morar com Deus, daquele que pode ter intimidade com Deus. As respostas deste salmo revelam a completude de Deus. Como Deus é completo. A completude de Deus, ele é completo. E a sua soberania, a sua perfeição não permite, a sua santidade não permite comportamentos pequenos, mesquinhez sua diante do que Deus tem feito por você. Quem pode morar com Deus? Esta é a pergunta do salmista. Deus revela as características. Quem pode ter comunhão com Ele? Ter intimidade com Deus requer possuir todas essas características. E aqui encontramos a resposta para você crente e para você não crente. Para você crente, para permanecer na presença e na intimidade, tem que manter-se. E para você que não conhece o Senhor, tem que adquirir. Como é que eu adquiro essas características? Como é que eu adquiro este conhecimento? Eu disse aqui hoje de noite, o véu do tempo se rasgou. E Deus abriu agora o espaço de comunicação entre eu, pecador, e Ele, Divino Santo.
Jesus é o caminho. Por Jesus, Deus nos vê. Em Jesus, Deus nos aceita. Andar em sinceridade, praticar a justiça, falar do seu coração verdade. Não difame com a língua, nem faça mal ao próximo, nem aceite afronta contra o seu próximo. Quando eu estava lendo esta palavra, eu me lembrei quando Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que você primeiro ame a Deus sobre todas as coisas e depois ao próximo como a si mesmo. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, estes comportamentos não vão lhe pertencer. Pense nesta palavra, pense neste Salmo 15, leia novamente, reflita, porque Deus quer ter com você uma intimidade grande. Este é o propósito dele. Não sei se você tem vontade de conhecer a Deus. Eu te aconselho, busca conhecer a Deus. Nós vamos ouvir uma música maravilhosa. E enquanto nós estamos ouvindo esta música, você faça essa reflexão. Releia o Salmo e louve a Deus. Se você nunca cantou, se você nunca adorou, porque às vezes sempre tem uma primeira vez. Pode ser que nós tenhamos aqui hoje um ouvinte que nunca cantou, que nunca louvou, que nunca parou nem para dizer, agradecer a Deus pela vida, pelo fôlego de vida. Louve ao Senhor.